Sesc Centenário da Freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. Dos índios aqui encontrados pelos primeiros colonizadores aos dias de hoje, muita fé e determinação movem e revolucionam este pedaço de chão e sua gente. Sob a liderança do recém-chegado imigrante Francisco Guilherme Chiram e família, no ano de 1848, os primeiros movimentos em torno da prática do culto religioso pelos católicos aqui residentes e organização comunitária começaram a acontecer. Fruto deste esforço, no ano de 1860, vem para o Arraial do Belchior, das atuais terras do município de Gaspar, o padre Alberto Maximiliano Francisco Gattoni, como primeiro padre residente, que ao somar forças com as famílias aqui estabelecidas, desencadeiam o processo que resulta na instalação da Freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar, assim encaminhado. Os abaixo assinados habitantes e moradores na antiga colônia Gaspar, formada por alemães, belgas e brasileiros há 25 anos mais ou menos, e hoje povoada por nacionais e estrangeiros, situada nas margens direita e esquerda do rio Itajaí Grande, do município e vila do mesmo nome, professando a religião de Jesus Cristo católica, apostólica, romana, tendo ao norte do rio, no recinto da povoação, uma capela feita à custa dos povos, onde o seu pastor ou pároco celebra todos os atos divinos. Esta histórica petição levava 130 assinaturas. Fazia-se acompanhada de uma carta do tabelião Lopes Sevim. A Assembleia Provincial encaminhou o assunto à Comissão de Estatística e Negócios Eclesiásticos, que deferiu o pedido poucos dias depois. Assim, a comunidade católica de Gaspar tem 3 datas base para a sua história. Dia 17 de abril de 1861. A Lei Provincial número 509, que criava a Freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. Dia 25 de abril de 1861. O presidente da província, Carlos de Araújo Brusque, sancionava a mesma lei. Dia 23 de julho de 1861, o vigário encomendado, padre Alberto Francisco Gattoni, instala a paróquia solenemente na capela rústica da margem esquerda. Assim, a primeira igreja matriz de Gaspar foi a frágil capelinha, cuja inauguração aconteceu sem padre na Quinta-feira Santa de 1850 e erguida nas terras oferecidas por João Clock, na margem esquerda do rio Itajaí, no Arraial do Belchior. Em paralelo, atividades agrícolas, extrativistas, logística no recebimento e exportação de produtos e combate aos bugres eram fomentadas, visando a fixação, segurança e progresso dos moradores destas colônias. Estrada de ligação entre a colônia do Dr. Blumenau e Gaspar foi aberta, superando dificuldade de navegação do trecho do rio entre Belchior e Blumenau, facilitando a movimentação de cargas e pessoas nesse último trecho de viagem entre Itajaí e Blumenau. A sede da nova freguesia foi logo definida com a construção do novo templo católico, cemitério, casa paroquial e demais necessidades da comunidade, aproveitando a doação que o Dr. Blumenau fez no ano de 1857, de parte de terras adquiridas de Renato Dias, entre os ribeirões Gaspar Mirim e Gaspar Grande. No dia de São Pedro de 1867, foi inaugurado pelo padre Gattoni um templo sobre o atual Morro da Igreja, substituindo a antiga capelinha da margem esquerda. Era uma construção simples, media 62 palmos de comprimento, 40 de largura e 20 de altura. Tinha torre e sino, construída em madeira e tijolos, coberta com telhas e tabuinhas. Os escritos da época asseguram que a construção fora mal feita e em poucos anos foi substituída,
Da mesma não se tem nenhuma gravura ou imagem. Em 1879, um projeto de construção da terceira matriz foi elaborado, com 21 metros de comprimento e 11 de largura, em alvenaria. Foi inaugurada a 29 de junho de 1885. Esta igreja representava uma verdadeira obra de arte, tanto pela arquitetura como pela belíssima pintura artística de seu interior. Foi demolida em 1942 para dar lugar à atual matriz de Gaspar. A quarta igreja, obra liderada por Frei Godofredo Sieber, iniciou em 19 de março de 1942 e foi consagrada em 3 de maio de 1956. A participação da comunidade com recursos financeiros e mão de obra aliados à determinação e fé tem como resultado esta magnífica obra arquitetônica que abriga a Casa de Deus e representa a força da gente desta terra, destacando-se sobre a colina como ponto de referência para a cidade de Gaspar até os dias de hoje. O comércio de Gaspar teve destaque na região do Médio Vale, a partir de 1873, com a melhoria das condições de exportação e importação, realizadas principalmente pelas firmas de Carlos Procópio Roche e Luiz Altenburg. A navegabilidade do rio Itajaí-Açu até Gaspar representou fator decisivo para o desenvolvimento da freguesia, notadamente a partir de 1873, com as viagens regulares do navio a vapor São Lourenço e mais tarde com o vapor Progresso, Blumenau e outros. Quase 60 anos se passaram de árduo cultivo das almas cristãs para então o primeiro filho da terra, movido por vocação sacerdotal e religiosa, tornar-se padre em 1920. Frei Ernesto Emendorfer, primeiro padre dos mais de 30 filhos da terra nestes 150 anos, sendo que destes, 4 sagraram-se bispos: Dom Daniel Ostin, 1929, Dom Carlos Schmidt, 1960, Dom Quirino Schmitz, 1961, Dom Jaime Spengler, 2011. Saliente-se que desta terra, mais de 20 religiosas dedicaram suas vidas ao chamado da vocação. Data de 2 de fevereiro de 1930, a chegada das Irmãs Franciscanas de São José, vindas de Angelina, com o propósito de cuidarem da lida da Casa dos Padres e assumirem a escola paroquial. Permaneceram até 30 de dezembro de 1949. Em 1952, as Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição das Escolas Cristãs vêm para Gaspar, para abrirem aqui um colégio, hoje denominado Colégio Madre Francisca Lampel, no centenário da freguesia de São Pedro Apóstolo de Gaspar. Aos 25 de abril de 1961, a comunidade gasparense participou orgulhosa dos acontecimentos. A sagração do bispo Dom Quirino Schmitz, grandioso desfile cívico e alegórico representando o desenvolvimento dos 100 anos e exposição agroindustrial gasparense marcaram de forma brilhante esta data. Dentre as muitas ações lideradas pelos párocos nestes 150 anos, muitas são relevantes em nossas vidas até o presente momento. O Coral Santa Cecília, que tem suas raízes, segundo a crônica, nos anos de 1870, fazia seus ensaios com o maestro Ridiger, de Blumenau. Em 1898, Frei Pedro fundou um coro misto, semente do Coral Santa Cecília. O Coral Santa Cecília, que hoje se destaca pela qualidade e por ser um dos corais brasileiros mais antigos, com atividades ininterruptas, abrilhantando eventos, festas e celebrações na cidade, região e além fronteiras. O Clube Musical São Pedro
fundado em 1946 com incentivo do vigário Frei Godofredo. Com existência consolidada pela dedicação de seus músicos, manteve estreita relação com o coral e equivalente atuação, representando brilhantemente Gaspar. Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, inaugurado em 23 de novembro de 1969, e Colégio Normal Frei Godofredo, com ensino do 2º grau, cujo idealizador foi Frei Godofredo. Frei Euseário Schmidt, gasparense de coração, em seu convite à leitura de seu livro intitulado 158 anos, nas malhas da história, nos diz: Gaspar não é lugar que balance o mundo, é um pontinho de luz apenas, entre milhões na geografia imensa, vigilando para que o campo da história não se lhe sufoque a chama da resistência aos ventos, pois foi esta chama que desde o dificultoso começo lhe deixou iluminado o caminho. Se raciocinarmos sobre os valores positivos de toda a história do passado, acabamos confessando, com humildade, as deficiências cruciais do presente. Isso nos faz desejar também humildemente um futuro menos esquecido desses valores, construídos por uma vigorosa comunidade da qual somos herdeiros. Em Gaspar, sem dúvida, a presença do padre Francisco Maximiliano Alberto Gattoni representa capítulo fundamental na construção da paróquia. A presença do padre Henrique Matz representa um capítulo exemplar. A passagem de Frei Solano Schmidt, um capítulo brilhante. O heroísmo de Frei Godofredo Sieber, um capítulo extraordinário. Mas nenhum deles, sozinho, significou ponto alto na história desta comunidade católica, já porque tiveram incansáveis colaboradores. Pontos culminantes nesta história foram todos aqueles momentos em que houve aqui um aumento de pessoas adoradoras de Deus, em espírito e verdade. Desde o instante em que o aumento da população não corre paralelo com o aumento desses adoradores, decresce a religião. Contar um pedaço desta história é zelar pela religião. Salve Gaspar, terra de alegria, teus filhos jamais se esquecem de ti. És a luz que ilumina a noite e dia, o grande e belo vale do Itajaí. Salve Gaspar, terra de alegria, teus filhos jamais se esquecem de ti.